RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral. Este é o 9º episódio da segunda temporada do nosso RIBcast, Gestão 2023-2024. Estamos aqui hoje com um episódio especialíssimo, gravado diretamente do 49º Encontro dos Registradores Imobiliários na Casa do IRIB. E nesse episódio nós contamos com presenças ilustres dos representantes das 3 entidades importantes para o registro imobiliário. Temos hoje aqui o Dr. Ari, que é o presidente do Registro de Imóveis do Brasil, o Dr. Jordan, que é o presidente do IRIB, e o Dr. Juan, que é o presidente do ENR. Com essas 3 presenças solenes, vamos discutir sobre a interligação das 3 entidades e como todo esse trabalho em conjunto engrandece o registro de imóveis do Brasil. A primeira pergunta para o Dr. Ari do RIB e depois para cada um dos nossos presidentes, eu gostaria de pedir para cada um falar sobre o papel da importância da sua entidade e para o registrador de imóveis para a sociedade. Como o RIB, como o IRIB, como o ENR contribui para o registro de imóveis brasileiro e para a atuação de cada um dos registradores imobiliários. Doutor Ari. Inicialmente eu gostaria de desejar uma boa tarde à Érica, ao meu amigo Juan, meu amigo Jordan, companheiros aí já de uma longa jornada e, de certa forma, ratificar aquilo que a gente vem fazendo nesses últimos anos e especialmente depois que assumi a presidência do Registro de Imóveis do Brasil, o RIB, há 8 meses. O RIB iniciou-se da necessidade em cada estado de ter um representante, de ter uma entidade representante especificamente do registro de imóveis. O IRIB já era uma entidade nacional e tinha sempre um vice-presidente em cada um dos estados, mas não existia uma entidade estabelecida em cada estado para efetivamente representar os direitos, as necessidades, as prerrogativas dos colegas registradores de imóveis. E isso foi criado nos últimos anos e houve a necessidade de que todos esses estados que tinham os colégios imobiliários registrais, hoje denominados RIBs, né, Registro de Imóveis do Brasil, constituírem uma entidade nacional que congregasse todos esses colegas, todas essas entidades estaduais. E daí surgiu o RIB, do qual eu estou presidindo, né, como eu já disse, há 8 meses, e o RIB visa principalmente a defesa dessas prerrogativas, a defesa dos direitos junto aos poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, seja em nível estadual, com cada uma das nossas fundadoras, não é? E seja a nível nacional, que é o RIB nacional, do qual eu presido e que tenho frequentemente vindo a Brasília na defesa e acompanhamento dos projetos de lei que, direta ou indiretamente, podem impactar a atividade do registrador de imóveis brasileiro. Excelente, doutor Ari. Essa relação do RIB com a sociedade, com esse público interno e externo do âmbito do registro imobiliário é essencial para todos nós. O que o senhor diria que o RIB contribui diretamente com a atuação do registrador imobiliário? Aquele que está agora nos ouvindo lá dentro da sua serventia, não numa visão macro de relacionamento político, mas para aquele registrador imobiliário na sua atuação individualizada. Nesse primeiro momento, de uma entidade nova, nós temos aproximadamente 5, 6 anos de fundação, a gente visa primeiro organizar a casa. Não tem como você visar ou procurar ajudar o colega lá na ponta se primeiro nós não temos uma casa organizada. Antes nós não tínhamos uma casa organizada, nós não tínhamos receita, nós de certa forma não éramos conhecidos pelos poderes constituídos,
não é? Então esse trabalho que está sendo feito é um trabalho de formiguinha, que aos poucos nós vamos conquistando o nosso espaço. Hoje nós já temos fonte de renda, que são os nossos editais, que ajudam muito o registrador de imóveis, porque concentra num único lugar, num único destino, né, num único jornal, todas as informações dos editais do Brasil. Por um CPF você tem como localizar se determinada pessoa tem algum edital ou algum chamamento contra essa pessoa nesses editais, seja de alienação fiduciária, de retificação diária, de uso capião. Então são N as destinações do nosso jornal e que é uma fonte de renda para o nosso RIB. A gente tem trabalhado também na defesa de prerrogativas, é uma nova função que o RIB assumiu e estamos estudando se em nível nacional ou em nível estadual. Talvez em nível nacional a gente contrate um escritório de advocacia que vai gerenciar os casos concretos em cada estado, porque você tem demandas e necessidades específicas de cada estado. E não tem como ser transplantado para todos os estados uma mesma ótica, uma mesma visão do problema que o colega está tendo lá na ponta, seja da Bahia, do Paraná ou lá no Pará, não é? São demandas distintas, então a gente precisa conciliar isso. E principalmente dando esse apoio, esse subsídio necessário para acompanhamento dos projetos de lei que hoje tramitam principalmente no Congresso Nacional. Eu posso dizer que mais de 1.000 projetos em tramitação hoje no Congresso atingem direto ou indiretamente os notários e os registradores brasileiros. Excelente. Doutor Jordan, conte para nós sobre a atuação do IRIB no âmbito do registro imobiliário brasileiro e, assim como o doutor Ari, da relação do Instituto, que agora completa 50 anos, com cada registrador imobiliário. Bom, saudações do IRIB a todos os colegas aqui neste podcast e todos que nos escutam. Bom, o IRIB, como foi dito, né, completando 50 anos, comemoramos, né, neste 49º encontro, estamos comemorando os 50 anos do IRIB, que foi fundado em 1974, e ele tinha, como tem ainda estatutariamente, uma missão tripla de representar os registradores imobiliários do país. Ele nasceu com essa ideia de congregação, né, para os colegas fundadores do Instituto, a partir de São Paulo, mas também de outros estados do Brasil, de auxiliar, colaborar profissionalmente com o registrador imobiliário, no sentido de orientar, trocar ideias, tirar dúvidas, interpretar a doutrina, a legislação do direito registral imobiliário e também colaborar com os poderes públicos, né? E o IRIB até hoje continua com essa missão, né, tríplice. E o IRIB, inclusive no aspecto do que hoje se chama de registro eletrônico, o IRIB também atuou muito na evolução tecnológica, no acompanhamento da evolução tecnológica. Basta lembrar que a gente veio lá dos livrões antigos, manuscritos, passamos para a máquina de escrever, máquina elétrica, depois, né, com a matrícula, década de 70, e a partir da década de 90, com os computadores, com a informatização, né, dos serviços. Então o IRIB sempre carregou isso e eram missões conjuntas que eram muito árduas, né, muito desafiadoras, mas o IRIB levou isso até certo ponto. Hoje nós temos uma divisão, né, no bom sentido, muito interessante, muito boa, muito positiva para o registro imobiliário do país e, consequentemente, para a população brasileira. O Instituto de Registro Imobiliário do Brasil está mais focado no aspecto acadêmico, de estudos, de teoria, de doutrina do direito registral imobiliário e de orientação profissional ao registrador.
Temos o RIB, que faz um papel mais institucional, político, também de comunicação e de imagem, né? E de congregação das entidades estaduais, portanto, uma coordenação das redes estaduais, que é muito importante. O Brasil é muito grande, é imenso, e de muita diversidade, então é preciso foco nesse trabalho também. E, finalmente, o Operador Nacional, o ONR, do Registro Eletrônico, que trata, né, da informatização do registro imobiliário no país, que é um desafio imenso. Que eu posso garantir para vocês que hoje, e vendo até mesmo as exposições por parte do ONR, do que ele tem feito e dos desafios que tem pela frente, não teria condição de uma única entidade cuidar disso sozinho, não teria. Então, eu acho que a solução atual, o quadro institucional, é muito feliz para o registro imobiliário, para o registrador e para a sociedade que ofere os nossos serviços de segurança jurídica. É isso. Excelente, muito obrigada. Doutor Juan. Cara, Érica, meus amigos, Ari, Jordan, é um privilégio estar aqui com vocês. Então, a ONR coube ser esse braço destinado à questão tecnológica do registro de imóveis no Brasil, não é? Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, criado pela Lei ali 13.465 em 2017, veio efetivamente a ser instituído com a aprovação do seu estatuto em 2020, então também é uma entidade recente, tal qual o RIB. E nosso principal objetivo é avançarmos aí no registro eletrônico de imóveis, não é? Nós tivemos a primeira menção a que o registro de imóveis deveria passar do mundo físico para o mundo digital, veio na Lei 11.977 de 2009, não é? E aos poucos vem se avançando nesse caminho, mas o ONR vai ter um papel aí de dinamizar esse processo. Precisamos aí desenvolver propriamente o registro eletrônico, que se cuida aí de trazer os atos através de as matrículas de forma estruturadas, com dados estruturados, os próprios atos registrais. Precisamos integrar todas as serventias de registro de imóveis a esse sistema e precisamos prestar os serviços para a população através da forma eletrônica também, através de plataformas, não é? O que a sociedade ganha com isso? Bom, para as instituições financeiras e mercado imobiliário, tramitação ágil, de forma padronizada, com menos burocracia, um resultado imediato. Para o poder público também, nossos atendimentos aí para o poder público, no último quadrimestre chegaram aí em torno de 70 milhões de atendimentos gratuitos ao poder público de forma geral. Então, assim, nos parece que o ONR está dando grandes passos, está avançando com o objetivo exatamente de atender a sociedade como um todo. Excelente, doutor Juan. E de que maneira o ONR alcança e otimiza o trabalho do registrador imobiliário? Perfeito. Bom, na realidade, o primeiro momento é a integração dos registros de imóveis ao sistema. Então, nesse momento, os registradores vão ter que subir ao ONR os seus indicadores real e pessoal e suas matrículas, a fim de que os serviços sejam ofertados pelas plataformas eletrônicas, não é? Mas a partir desse momento, a forma de prestação do serviço pelas plataformas tende a agilizar o trabalho do registrador imobiliário. Imaginemos o seguinte: antes nós recebíamos ofícios e ofícios de indisponibilidade de bens. Hoje nós recebemos um arquivo eletrônico que é baixado no sistema e eventualmente são feitos os cruzamentos para disponibilizar o bem daquelas pessoas mencionadas no arquivo. Hoje o ONR já está disponibilizando ali mecanismos de integração para expedição de certidões automatizadas, não é? Então, eventualmente, aquele colaborador que fazia aquela certidão, ele pode ser remanejado para uma outra atividade complementar ali no cartório, mas já é uma redução ali daquela carga de trabalho por parte do colaborador. Penhoras também digitais, intimações também sob o ponto de vista digital. Então,
Então são tudo documentos que antes vinham ao cartório de forma física e que agora vêm de forma eletrônica com um manuseio muito mais rápido, agilidade e segurança para o registrador imobiliário. Fica claro da fala dos 3 presidentes que o trabalho de cada entidade fala não apenas de uma divisão de tarefas, mas fala do crescimento e da perspectiva que o registro imobiliário ganhou, a ponto de precisarmos de competências distintas diante de cada tarefa, diante de cada comprometimento do registro de imóveis do Brasil. Que rico pensar, justamente nesse aniversário, não é, dos 50 anos do IRIB, que o registro imobiliário brasileiro precisa e necessita de uma entidade que cuide de todas essas interlocuções políticas e dessa interlocução com a sociedade e por que não com o próprio registrador imobiliário, né? Uma instituição que cuida da imagem do registro de imóveis do Brasil e contribuindo com a função do nosso tão importante IRIB, que traz o conhecimento, que traz a formação, que dá todo o respaldo acadêmico para o registrador imobiliário. E daí nós vamos além, né? Além da imagem, além do conhecimento, nós precisamos sim, como toda entidade que se moderniza e caminha, dessa faceta, dessa porta digital do registro imobiliário. Eu gostaria de saber de cada um de vocês de que maneira as 3 instituições caminham e se coordenam nesse trabalho em conjunto, que com certeza o resultado é o engrandecimento do registro de imóveis do Brasil. Doutor Ari. Pois bem, eu vejo da seguinte forma: nós temos uma identidade de valores, de princípios e de objetivos com os quais a gente trabalha visando sempre o melhor para o registro de imóveis e, consequentemente, para o registrador. E, queira ou não, para a própria sociedade, porque um registro idôneo, célere, que gere essa segurança tão necessária para as transações imobiliárias, esse registro só é alcançado se tivermos expertise, se tivermos o conhecimento necessário para desenvolver o nosso trabalho no dia a dia. Para tanto, é necessário que as leis, que as resoluções, que todos os atos administrativos sejam em prol realmente do desenvolvimento visando o registro imobiliário, o desenvolvimento acadêmico, o conhecimento jurídico e toda a tramitação, digamos assim, com o IRIB, essa transação acadêmica de conhecimento, de disponibilização de decisões jurídicas. A gente está muito bem acompanhado já há muitos anos, né? Aliás, há 50 anos. E a parte tecnológica do desenvolvimento, daquilo que é possível fazer, do que é possível aceitar, dos projetos necessários junto ao CNJ, que é quem, em última análise, em última instância, nos fiscaliza, está a cargo do NR. Então, eu acho que as 3 entidades trabalhando unidas, visando o mesmo propósito, é que nós vamos conseguir atingir o nosso sonho, que é realmente um registro de imóvel perene, um registro de imóvel que possa prestar altos serviços à sociedade e que, queira ou não, esse registro de imóveis faz com que a economia seja muito mais pujante. Doutor Jordão. Bom, a Érica há pouco fez um resumo perfeito da divisão de tarefas, né? De forma que possamos focar em determinadas competências em prol do registro imobiliário. E o IRIB, na verdade, nasceu com foco no registrador imobiliário, no seu aprimoramento profissional, na sua representatividade, mas, sobretudo, no seu aprimoramento profissional. Porque a gente não pode esquecer que o sistema de registro imobiliário no Brasil, que é um sistema de registro de direitos, ele requer, por parte do registrador,
conhecimento jurídico, ele é um profissional do direito, tem que ser bacharel em direito, tem que ter formações complementares, de modo que o centro do sistema é aquilo que tecnicamente nós chamamos de qualificação, que é a análise jurídica dos documentos, dos contratos, dos títulos, das escrituras. Isso é central, e esse é o papel do IRIB desde que foi fundado, né, diante da complexidade da legislação, das interpretações. E o nosso trabalho está cada vez, sempre foi, mas está cada vez mais complexo. Hoje nós atuamos em jurisdição voluntária, fazemos processos de uso capião, adjudicação compulsória, retificação diária, regularização fundiária, intimações, execução extrajudicial, em hipoteca agora, mas antes já em alienação fiduciária. Então, a própria estrutura do cartório requer um corpo técnico muito qualificado e, portanto, requer muito investimento. Isso requer gestão também, gestão, administração. Você, muitas vezes, precisa ser mais gestor do que jurista, mas, na verdade, você precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo. E nas palestras que nós temos acompanhado aqui, nós estamos vendo como as nossas atribuições estão se alargando, né? E isso é tudo projetado e concebido pelo Parlamento brasileiro, preocupado e reconhecendo o valor do registro imobiliário, dos registros públicos e do notariado, no sentido de levar um bom serviço para a população brasileira, né? Acho que essa é a ideia, e eu acho que essa quadra atual, como eu mencionei antes, com foco em competências, nós vamos conseguir evoluir em todas essas esferas de maneira simultânea e eficiente e eficaz. Se não estivéssemos com essa divisão de tarefas, nós levaríamos muito mais tempo. E sem falar que todas essas entidades estão abertas para trabalhar com diversos colegas muito preparados, espalhados pelo Brasil. Hoje, os registradores imobiliários e demais registradores e notários no Brasil são muito qualificados. Nós temos muita gente boa aí, muita gente boa. E as entidades têm muita boa vontade em usar esse valor profissional, esses colegas que têm muito a dar, né? Dá espaço a todos, porque nós sabemos que com a inteligência de cada um, nós vamos evoluir incessantemente. E acho que esse é um viés muito, muito importante que as entidades têm prestado muita atenção. Doutor Juan, o diálogo dessas três entidades, de que maneira contribui para a atuação e eficiência dos serviços do ONR? Érica, assim, foi dito que cada uma dessas entidades aqui tem uma atribuição talvez preponderante. De certa forma, também acabam se interligando em determinado momento, mas apesar dessa, entre aspas, divisão, a ideia que nós temos é de união. As três entidades estão caminhando juntas com o mesmo objetivo, que é o registro de imóveis. E o que é o registro de imóveis? O registro de imóveis é um instrumento de política pública para desenvolvimento social e econômico. Nós trazemos a segurança jurídica nos negócios jurídicos imobiliários, as garantias são prestadas de forma segura, o mercado tem previsibilidade, consegue trabalhar, tudo isso sob o manto e a fiscalização do Poder Judiciário. Então, assim, é inconcebível que esse sistema seja transferido eventualmente para qualquer outro tipo de instituição ou atividade. E como o presidente Jordan mencionou, o nosso campo de atuação é extremamente largo. Então, regularização fundiária, o presidente Jordan estava sendo exposto agora há pouco, tudo que já foi feito pelo Registro de Imóveis do Brasil no ano de 2023 em termos de regularização fundiária, né? Trazendo para o mundo formal imóveis que não tinham essa condição e dando dignidade para aquelas pessoas, né? Tudo isso de forma gratuita. Veja a importância do registro de imóveis. Para o mercado imobiliário, para instituições financeiras, permite com que os negócios sejam devidamente lastreados com as suas garantias. Também foi mencionado aqui o instrumento de recuperação do crédito através da alienação fiduciária, agora na hipoteca, não é?
tudo que é um dos pilares da economia brasileira, mercado imobiliário, mercado financeiro, garantido, assegurado por esse mecanismo. Então, assim, atribuições talvez com algumas especialidades, somos um registro uno e entregamos valor para a sociedade. Entregamos valor para a sociedade. Vou até gravar, porque essa frase é daquelas que a gente anota e repete a semana inteira. Doutor Juan, adiante para a gente. Quais são essas novas tecnologias que o ONR traz e complementa a atuação do conhecimento e da imagem do Registro de Imóveis do Brasil? Bom, em termos de novas tecnologias, nós podemos mencionar aqui um primeiro passo. Estamos desenvolvendo aí efetivamente a formatação dos dados e negócios jurídicos de forma eletrônica, não é? Então a nossa matrícula vai deixar de ser uma mera imagem que necessita necessariamente de uma interpretação e vai ser composta também por dados. E esses dados podem ser trabalhados trazendo informações importantíssimas, tanto para o setor privado quanto para o setor público, não é? Também estamos avançando aí na inteligência artificial. Nós entendemos que a inteligência artificial, assim como em todos os setores, é uma ferramenta. O ser humano ali, em última instância, é o que dá a palavra final, é o que coloca o seu intelecto em cima daquela atividade, mas a IA é importante como uma ferramenta. Não é? Então, no registro de imóveis, nós estamos utilizando a IA para extração dos dados das matrículas, extração de informações, a ajuda na qualificação dos títulos. Tudo isso está sendo programado. Um segundo viés que se está avançando em termos de tecnologia é o arquivo das informações também na rede blockchain. Então, a rede blockchain, por si só, ela não tem condições de fazer tudo aquilo que o registro de imóveis faz. É impossível a rede blockchain registrar uma incorporação imobiliária, um loteamento, fazer a regularização fundiária. Mas ela tem condições de ser também uma ferramenta para arquivo dos nossos documentos eletrônicos. Não é? Então, essas, eu acredito, sejam as duas grandes frentes com que a gente vem trabalhando. As principais. Muito obrigada. Doutor Jordão, ontem eu conversava com um colega, Ricardo Coelho, e ele comentando que lá atrás, nos primeiros encontros do IRIB, além de ser um espaço de conhecimento, era um espaço de encontro mesmo, né? Afinal de contas, profissionalmente nós fazemos colegas, fazemos amigos, trocamos ideias. Com certeza, os encontros do IRIB evoluíram no sentido não apenas de ser conhecimento, mas ser encontro de colegas e reencontro, né, para saber das notícias. Que impacto, para além do próprio conhecimento, os debates acadêmicos e os próprios encontros do IRIB contribuem para o registro imobiliário brasileiro? O IRIB, através dos encontros, ele sempre teve essa função essa ideia de confraternização, né? Sim. Confraternização alegre, efusiva, mas também de troca de ideias. Sim. Né? Troca de ideias, bate-papo. Inclusive nós temos, tradicionalmente, nos nossos eventos, um painel que se chama Pinga Fogo, em que os colegas livremente fazem perguntas, há uma mesa lá de colegas mais experientes. A pessoa pergunta, um responde, pergunta, responde, o famoso pinga-fogo, tirando dúvidas concretas do cotidiano profissional. Não deixa de ser festivo ao mesmo tempo, né? Une-se o útil ao agradável, e assim também quando os colegas saem para jantar, para almoçar, trocam ideias, se conhecem, é aquela coisa, né? Se não for ao vivo, você não está vivendo, né? Verdade. Bom, e o Instituto então sempre utilizou desse instrumental, dos congressos, por exemplo, para congregar, trocar ideias e aprimorar profissionalmente. Também usou das suas publicações de livros, boletins, revistas, como forma de alcançar todo o registrador imobiliário do nosso Brasil. E sempre esteve, já desde a sua fundação, já se falava na questão da informatização, das novas tecnologias. Passamos pela microfilmagem,
Então, o IRIB sempre esteve atento a isso, que hoje está a cargo do NR, mas o que nós sabemos e sempre investimos no ser humano, porque entendemos que o registrador, a pessoa do registrador, o jurista, jamais vai ser substituído por uma máquina, por causa do seu olhar, da sua sensibilidade no trato de cada caso concreto. Senão, como falávamos, né, basta você aplicar a legislação rigorosamente, você não registra nada e age como uma máquina. Não, é a nossa sensibilidade no balcão do cartório que resolve muitos problemas, consegue, através da hermenêutica, da interpretação, resolver caso concreto e levar a titulação de direitos para a população brasileira. E é isso que a gente faz. E vamos continuar fazendo. Excelente, presidente. Bom, a dimensão do registro de imóveis do Brasil ganhou novas proporções. Diálogo, imagem, conhecimento e tecnologia. Vamos agora ouvir dos nossos 3 presidentes quais são as perspectivas desses 3 pilares atuando em conjunto para a base sólida do registro de imóveis do Brasil para o futuro. O que nós podemos esperar para o futuro, doutor Ari, do registro de imóveis do Brasil no âmbito do diálogo e da imagem? Pois bem, eu penso que num futuro próximo nós teremos uma padronização da identidade visual de todos os registros de imóveis no Brasil, para que em cada cidade, em cada rincão, onde a pessoa procure o registrador, ele consiga se identificar com uma determinado padrão visual, né? Porque no passado cada um tinha uma imagem, era o cartório do Zé Pires, era o João da Silva, era o cartório familiar, né? E a gente sabe como é que isso, de certa forma, era o que acontecia, né? Desde a Constituição de 88, as nossas atividades passaram a ser de uma maneira muito séria, né? Obtidas através de provas, concurso de provas e títulos e, de certa forma, uma regulação muito grande, coisa que no passado cada estado intervia e às vezes até em nomeações. Então, o que a gente espera realmente? É essa padronização visual, padronização dos funcionários com uniformes. Eu acho que isso é muito importante para dar uma certa respeitabilidade, não é? Eu tenho certeza de que o nosso futuro está imbricado na tecnologia, mas não se abre mão do conhecimento teórico e prático da pessoa humana, né? O ser humano, ele é insubstituível, mas ele pode trabalhar muito melhor com a inteligência artificial, com essa tecnologia, com essa ajuda, de forma a prestar um melhor serviço. Então eu vejo para a gente novas atribuições, eu vejo na desjudicialização ainda muitas oportunidades, então eu espero que num futuro próximo a gente consiga alcançar todas essas nossas metas. Muito obrigada, doutor Ari. Doutor Jordan, e o pilar do conhecimento do registrador imobiliário? O que podemos antever para o futuro? Bom, diante do avanço dos desafios, da abrangência dos novos serviços, nós vemos a necessidade de conscientização do registrador, que ele precisa constantemente se aprimorar. Ele é um jurista, profissional do direito, e ele precisa continuamente estudar e se abrir até para outras disciplinas. Multidisciplinariedade é importante, porque ele está lidando com seres humanos, né? Pessoas que têm valores diversificados. E o investimento nesse aprimoramento é essencial, porque o registro de imóveis é uno, ele necessita se aproximar de alguma padronização, né? Ao mesmo tempo, pluralismo jurídico, a independência jurídica do registrador também é importante, mas, como se falou, a uniformização que se aproxima, porque você tem que evitar de fazer um determinado tipo de serviço numa região do país e negar esse mesmo serviço Sim. em outra região do país.
e sempre valorizando a independência jurídica. O registro imobiliário, como os demais registros públicos e o notariado, compõem uma rede de proteção jurídica no Brasil todo. Desse modo, eles estão à disposição da população brasileira para abraçar diversos serviços e se aprimorar em termos de conhecimento cada vez mais para poder prestar com eficiência e eficácia o resultado que é esperado, e nós estamos preparados para isso. Que honra, doutor Jordão. Muito obrigada. Doutor Juan, é até redundante perguntar sobre o que podemos esperar do futuro do registro de imóveis perante o ONR, porque nós temos a impressão que diante do ONR estamos sempre no futuro, mas não falando de maneira tão imediata, o que podemos esperar para o registro imobiliário em face do ONR? O meu sonho é que nós possamos esperar o melhor de dois mundos. Aquele mundo em que nós aplicamos o conhecimento jurídico, tudo aquilo que foi aprendido na doutrina, junto com o IRIB, nosso Instituto Mãe, a segurança que trazemos para os negócios e tudo aquilo que a gente contribui para a economia há 181 anos, pelo menos aqui no Brasil. E o outro mundo que está aí se avizinhando, que é o mundo da tecnologia, que nos propõe desafios, mas são desafios para serem superados. Tudo que é novo enseja eventualmente alguma discussão, algum ajuste, mas precisamos buscar o resultado, superar os problemas e buscar o resultado. Então é isso que eu espero do registro de imóveis do Brasil para o futuro, o melhor de dois mundos. Muito obrigada. Suas palavras finais, doutor Ari? Minhas palavras ficaria meu desejo de que o IRIB, que completou 50 anos, complete mais 50. Sei, né, pela lei natural da vida, que não estarei presente para assistir isso, mas espero que meus filhos, e minha neta, que hoje já existem, possam visualizar esse futuro do registro imobiliário realmente para os próximos 50, para os próximos 100 anos. É isso que eu espero e é isso que trabalho para que aconteça. Muito obrigada. Doutor Jordão. Eu digo a todos que podem confiar no trabalho das entidades, né, que somos todos pessoas de boa vontade, mas que não fiquem apenas esperando. Juntem-se a nós no trabalho, né? Precisamos do trabalho de todos, que pensemos em conjunto, como uma rede de serviços, como uma rede de profissionais do direito, que tem objetivos, princípios e identidades unificadas. Como são as entidades, como estão coordenadas, como inclusive falamos aqui até de fazer um planejamento estratégico entre as três entidades. Mas, sobretudo, juntem-se a nós, trabalhem, precisamos do trabalho de todos, porque tem muita gente boa por aí. Muito obrigada. Doutor Juan. Linguagem de WhatsApp, TMJ, tamo junto. Excelente, muito obrigada. Encerramos mais um episódio do nosso RIBcast com essas três presenças ilustres e hoje, no nosso primeiro episódio presencial, né, essa diretora que vos fala na presença dos nossos interlocutores, esse episódio sai, como sempre, no dia 21 de cada mês. Por que dia 21? É o dia do registro de imóveis do Brasil. Muito obrigada a todos. Continuem nos seguindo nas mídias digitais, no YouTube, no Deezer, no Instagram. E até o nosso próximo episódio. Obrigada.